Um, dois, três, piscadelas até o 8º segundo aqui da gravação. Deixa eu colocar aqui no modo apresentação. 9.2, esse aqui é curtinho, beleza? Eu acho que vai dar para tratar dele e do 9.3 dentro da mesma aula. E também é um item que não tem muito segredo, cara. Aqui é a questão da equipe de desempenho social, né? Que a empresa deve implementar. Essa equipe aqui é a questão lá do comitê. Então, esse comitê é essa equipe de desempenho social. Então, essa equipe dela deve ser implementada, né, para implementar os elementos da SA 8000. E a equipe deve incluir uma representação balanceada, ou seja, partes iguais, de representantes dos trabalhadores e da alta administração. Então, não posso ter lá 20 caras que representam os trabalhadores e 2 caras que representam a alta administração. O tamanho desta equipe, a norma não define. Então, você precisa pensar que isso não faz parte da sua auditoria. Então, o que você tem que auditar aqui é, a empresa tem equipe, ela foi nomeada, está bonitinha lá, tem documentos que comprovam que essa equipe existe. Outra coisa, ela é balanceada, então o número entre representantes dos trabalhadores e representantes da alta administração, existe paridade entre os dois grupos, e claro que dentro dessa auditoria aqui da equipe de desempenho social, você também vai aproveitar e vai verificar a questão do conhecimento deles e do engajamento com relação à implementação dos requisitos da SA 8000. E aqui embaixo uma coisa bem importante, a responsabilidade pela conformidade da norma é da alta administração. Tá? Então, quem tem que estar lá dentro dessa equipe vai ter um organograma, vai ter definição de responsabilidades, então vai ter uma matriz de responsabilidade para que o meu sistema de gestão esteja rodando e que ele seja conforme. A alta administração é que tem a maior responsabilidade, a responsabilidade é deles. O representante dos trabalhadores, eles vão contribuir, claro que vão contribuir, setor de RH e tudo mais, mas se a alta administração ela não estiver engajada com a questão da responsabilidade social, os outros grupos aqui vão ter pouco o que fazer para conseguir isso aqui, a conformidade da SA 8000. Também tem que verificar essa questão. Como é que está essa questão da responsabilidade? Então, você pode auditar aqui uma matriz de responsabilidade dentro da equipe de desempenho social e verificando o que é que foi atribuído à questão da alta administração. Mole, se você verificar aqui as atas de reunião de análise crítica, você já consegue amarrar esse item aqui também. Então, verifique. Eu tenho equipe de desempenho social, ela é paritária, então ela é equilibrada entre representantes trabalhadores e da alta administração, e eu também, através de atas de reunião e matriz de responsabilidades, eu consegui verificar que realmente a alta administração é a responsável pelas conformidades do sistema de gestão da SA 8000. No 9.2.2, em instalações sindicalizadas, então o cara tem lá a questão desse sindicato muito forte, a indústria metalúrgica, por exemplo, a representação dos trabalhadores na equipe de desempenho social deve ser por representantes sindicais reconhecidos. Claro, se estes optarem por participar da equipe. Então, não é obrigatório o cara sindical participar, beleza? Então, tem até uma salvaguarda aqui. No caso em que os sindicatos não indicarem um representante ou a organização não for sindicalizada, os trabalhadores podem livremente eleger um representante ou mais para a SA 8000, para fazer parte aqui do grupo, para correr atrás da implementação, do atendimento aos requisitos. E, em nenhuma hipótese, o representante para a SA 8000 deve ser visto como um substituto para a representação sindical. O que significa isso? Cara, eu já tenho aqui esse meu representante, o meu representante do EDS,
E como o item aqui falava que ele podia ser esse representante sindical, mas eu não tenho, não sou sindicalizado, ou eu sou e ainda não tenho um participante do sindicato dentro da minha empresa, eu vou usar esse cara aqui já como esse representante do sindicato. Não, são duas coisas diferentes. O cara da responsabilidade social, do EDS, ele não é a sua representação sindical dentro da empresa. Ele pode ser esse cara, ele pode ser o cara do EDS e ser o cara do sindicato? Pode. Se eu fiz aqui, ó, se eu conseguir, sou sindicalizado, e aí o sindicato indicou esse cara afiliado ao sindicato para fazer parte da minha EDS, ok, eles são as mesmas pessoas. Mas se eu não tenho esse cara aqui, e aí só porque eu indiquei um trabalhador para fazer parte da minha equipe de responsabilidade social, fala assim, putz, então agora eu tenho esse cara sindicalizado. Não, não tem. Você continua tendo, descumprindo alguma questão de regra coletiva ou de acordo coletivo, de convenção coletiva, e não está atendendo à legislação trabalhista. Beleza? Então é isso que ele vai dizer. Não pode substituir a representação sindical. A questão deles é responsabilidade social dentro dos itens da SA 8.000. Então você vai verificar lá, a empresa é sindicalizada? É. Foi indicado lá um representante, né, que está ligado a um sindicato? Não. Ah, por quê? Ah, porque o cara não quis participar. Ah, beleza. O que foi feito nesse caso? Houve lá algum tipo de eleição livre? Então, o interessante aqui é que se você está implementando, orientar a empresa a fazer uma eleição para você ter evidências que foi eleito um representante, ou mais, claro, dependendo de o tamanho da sua EDS, para fazer parte dessa equipe. Então, é isso que você tem que fazer de auditar no item 9.2.2. 9.3, identificação e avaliação de risco. Lá no item 3, falei bastante disso aqui. Se você já tiver lá um sistema de gestão de segurança do trabalho, você já atendeu esse item. Então, o que você vai auditar aqui? Se a empresa ela tem lá controle dos riscos, se ela faz avaliações periódicas dos perigos e riscos, se ela tem análise de risco, ela fez esse tipo de levantamento. Então, ela vai te mostrar lá uma planilha gigantesca com todo o levantamento de risco por função, por tarefa, por setor, por atividade, algo desse tipo. E é isso que você tem que avaliar. Então, existem documentos legais, então, que é da área da segurança, você vai pedir o PPRA, a APR, para verificar se a empresa realizou isso aqui. Aqui no 9.3.2, a equipe social deve conduzir essas avaliações com base em seus dados recomendados e nas técnicas de coleta de dados e numa consulta significativa às partes interessadas. Então, é importante que existam evidências que a EDS participou da questão dessas avaliações dos riscos e que evidência que as partes interessadas, nesse caso aqui, a principal, os trabalhadores foram consultados. Então, é importante, o cara fez lá análise de risco, que tem algum campo onde os funcionários assinem, mostrando que eles foram consultados durante aquele levantamento de risco. Pegar lá a ata de reunião da CIPA, para verificar se na reunião da CIPA existe essa questão da apresentação dos programas de segurança, se os riscos são discutidos. Essas questões que você tem que auditar. Então, primeiro, se existe lá a ferramenta de análise de risco. Segundo, se o pessoal da EDS participou desses levantamentos. E terceiro, se as partes interessadas foram consultadas. Então, peça o formulário, verifique se existe assinatura da equipe de EDS e verifique lá evidências que provam que os funcionários, fornecedores, quem que seja as suas partes interessadas, estavam presentes, foram consultados de maneira significativa dentro dessa avaliação de risco. Até porque quem conhece mais de risco é o funcionário, porque ele está ali todo dia. Beleza? 9.4, deixa eu ver quanto tempo nós temos de aula aqui, 9 minutos, então acho que dá para abordar o 9.4 nessa aula também. A monitoração, né? Então, é obrigatório aqui a equipe de responsabilidade social monitorar de maneira eficaz as atividades do local de trabalho. Por quê? Para verificar a conformidade das normas, então, da norma, se o pessoal está atendendo a SA 8.000, se a empresa está atendendo a SA 8.000.
Implementação das ações para tratar de maneira eficaz o risco identificado pela EDS. Então, existe lá ações que tratam aqueles riscos que foram identificados. A própria análise de risco pode dar isso para vocês. O PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, também pode fornecer essa evidência. As atas de reunião da CIPA, tudo isso aí pode ser evidências que os riscos estão sendo tratados. A eficácia do sistema implementado para entender a política da organização. Então, tem um sistema, está rodando, está dando tudo certinho, a gente consegue evitar a exploração do trabalho infantil, o trabalho forçado, a liberdade de escolha, a remuneração adequada. Então, monitorar são as questões que você deve monitorar. E, na verdade, você verificar se a EDS está fazendo isso aí. Então, dentro das atas de reunião da equipe de desenvolvimento social, devem ter evidências que mostram que eles estão monitorando essas questões. A EDS deve ter a sua própria reunião de análise crítica para verificar essas questões aí da tratativa das conformidades da norma, da implementação das ações para identificação de risco e da implementação da política, procedimento e requisitos dessa norma. Beleza? Então, por hoje é só, pessoal. Pausa. Termina.